Doutor Mário Sarru, em primeiro lugar, uma boa noite, Mota, a todos os nossos companheiros aqui da mesa. O senhor percorreu praticamente todos os cargos possíveis de gestão e liderança dentro do Ministério Público, até chegar ao cargo mais alto, que é a função de procurador-geral, por 2 mandatos consecutivos. Atualmente, o senhor é secretário nacional de Segurança Pública, homem experiente, professor, e trabalha junto ao ministro da Justiça, professor Lewandowski, que é um jurista, nosso querido professor, foi meu professor em 82, inclusive, faz tempo. Eu queria que o senhor comentasse um projeto de proposta de emenda constitucional que foi discutido com os governadores, se não me engano, no dia 30 de outubro, e criou uma certa polêmica. Muitos governadores achando que aquele é um projeto centralizador, que vai tirar a autonomia dos estados, outros dizendo que vai se criar mais uma polícia e que vai se criar só uma despesa ainda maior. O senhor sabe da importância, e sempre tem dito isso, da integração entre os estados. O que diz propriamente essa proposta, qual é a finalidade dela e no que ela poderia agregar na tarefa da segurança pública? Obrigado pela pergunta, Capês, meu colega de Ministério Público. Na verdade, a PEC, uma proposta do Ministério da Justiça, do ministro Lewandowski, portanto, da nossa equipe, ela procura consagrar a integração do Brasil em termos de segurança pública, dando à União a coordenação, nem seria necessariamente uma coordenação, mas mais do que isso, a possibilidade de estabelecer e criar diretrizes genéricas no campo da segurança pública, está olhando para o Pacto Federativo em absoluto respeito ao Pacto Federativo, porque, na verdade, não é pretensão do ministro Lewandowski ou do Ministério ou de quem quer que seja no governo federal invadir competências dos estados. Isso é muito importante destacar. O que se quer é que o Brasil possa ter, de norte a sul, uma diretriz. Eu dou alguns exemplos. Não é possível que um determinado estado não tenha um plano de combate ao crime organizado. Não é possível que um determinado estado não dê atenção ao sistema penitenciário. E todos nós sabemos como funciona o crime organizado hoje. De uma penitenciária, por exemplo, de um estado do sul, se ordena assassinatos no estado do norte. Ou, recentemente, de um morro do Rio de Janeiro, se determinava qual vereador ia fazer campanha em qual comunidade numa cidade do Nordeste. Portanto, o país está integrado no crime. O que nós precisamos é nos integrar também oficialmente, rompendo as barreiras do Estado, permitindo que a União possa estabelecer diretrizes genéricas, mas principalmente, que acho que este é um ponto que nós não podemos, Capês, deixar de lado. O Brasil ainda hoje não tem, para dar um exemplo, um banco de dados de faccionados que seja nacional. Cada estado tem o seu. Outro dia, um colega do Ministério Público de Santa Catarina, Sarru, você precisa conhecer o nosso banco de dados de faccionados. Eu disse, mas o meu é bom também aqui em São Paulo. E nós precisamos ter um padrão nacional. Acho que é muito nesse sentido. Um registro de ocorrência com as ocorrências sendo registradas com o mesmo nome. Nós ainda não conseguimos isso. Por exemplo, em alguns estados, o roubo do transporte de sanduíche, esses tradicionais motociclistas que transportam sanduíches, é registrado como roubo de carga. Isso não é possível. O roubo de carga é muito sério. As transportadoras têm nos procurado, preocupadas, porque o roubo de carga traz um prejuízo muito grande para todo o país. Então, nós precisamos unificar. É nesse sentido que o governo federal entraria, unificando dados, colocando prazo para esses dados chegarem ao nosso sistema, que é o Cinesp, para que a gente possa, através de um bom banco e consistente banco de dados, ter condições de estabelecermos políticas públicas, cada estado a sua, e a União cuidando só no aspecto genérico. Um outro aspecto importante é a criação da chamada Força Nacional. Força Nacional no sentido de que isso traz uma simetria absoluta entre a União e os estados, porque os estados têm a sua polícia judiciária investigativa, que é a Polícia Civil, e a sua polícia ostensiva, que são as polícias militares. O governo federal não tem, a União, melhor dizendo, não tem. A União tem a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária e Investigativa, e a Polícia Rodoviária, que seria a nossa polícia ostensiva, mas só nas rodovias. E a ideia é que a gente possa ter uma polícia, a União possa ter uma, eu digo a gente porque eu estou lá agora, mas a União possa ter uma polícia ostensiva que possa
atuar nas estradas, que possa atuar nas ruas, que possa atuar nos portos, que possa atuar nos aeroportos e que possa ser um reforço positivo para o sistema de segurança pública do Brasil e, em especial, para o combate ao crime organizado. David. Eu acho que aproveitando esse contexto, doutor Sarrubo, em relação à integração da polícia, muitos governadores colocaram contra justamente porque seria um desvio de competência. E eles dizem justamente isso, que cada estado tem uma peculiaridade. Em relação, então, ao sistema integrado e à proposta do governo federal para que haja essa integração, o que seria especificamente para não desviar competências também? Olha, é muito importante, obrigado pela pergunta, David, prazer estar com você. É muito importante pontuar que não há, de fato, como se aplicar a mesma política pública para o Amazonas e para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro e para Maceió e para Alagoas. A gente sabe disso. Por isso que nós queremos, a ideia do Ministério da Justiça e do ministro Lewandowski, que são diretrizes genéricas, padrões mínimos, como, por exemplo, volto a insistir, sistema prisional. É preciso um espaço mínimo para cada preso no sistema prisional. Não adianta São Paulo investir no sistema prisional mais rígido, mais efetivo, e o Rio de Janeiro continuar com um sistema prisional menos rígido, com o crime organizado podendo, não se aplicando políticas públicas, com todo mundo com celular e aquela coisa toda, porque do Rio se ordena a morte em São Paulo, de São Paulo se ordena crimes e assassinatos no Rio de Janeiro. Então é nesse sentido, e respeitadas as especificidades. Eu queria trazer um dado importante aqui. Nós recentemente, o ministro Lewandowski participou, eu estive lá ao lado dele, na última quarta-feira, na reunião do Fórum de Governadores, e nós consideramos que a reunião foi muito positiva, porque, no fundo, o que o ministro pretende é que a PEC possa ser discutida. E o próprio presidente da República pediu que os governadores pudessem opinar, discutir. E nós saímos lá muito bem impressionados com a palavra de vários governadores, no sentido de que nós precisamos talvez ajustar e entender e limitar quais seriam as competências da União e quais seriam as competências do Estado. E, evidentemente, essa pode ser uma saída, esse é um caminho, ajustarmos a PEC para que fique mais claro para os estados que a ideia não é uma ideia de centralização das políticas no âmbito da União, mas a ideia de a possibilidade de conferirmos, criarmos diretrizes genéricas a partir da União, olhando o Brasil como um país, como uma república federativa.